falar de hoje, eu vou dar um passo antes das telefonistas, né, para dizer que essas discussões sobre o que que a tecnologia vai fazer com o emprego, e como que um se substitui ao outro ao longo da história, e as tensões sociais que isso geram, assim, elas vêm até mesmo antes do ótimo exemplo que você trouxe, né. Então, entre o fim do século XVII, mas mais no começo do século XIX, na Inglaterra, houve um movimento de trabalhadores que ficou conhecido como o movimento ludista, ou ludita, em que os trabalhadores, inspirados na figura de um trabalhador específico chamado Ned Ludd, começaram a destruir máquinas, porque eles percebiam que, olhando para a realidade anterior deles de artesãos, pensa, artesãos que produziam peças têxteis manualmente, a presença daquelas máquinas significava uma ameaça, significava qualidade de vida pior, significava que eles não podiam competir com a velocidade com que aquilo produzia o mesmo produto final que eles produziam artesanalmente. E a coisa foi tão séria e tão relevante que, em 1812, o parlamento britânico passou uma lei chamada Frame Breaking Act, que, dentre outras penas, chegou a estipular até mesmo a pena capital para quem depredasse máquinas, nas fábricas. Então, assim, definitivamente eu concordo bastante com você, Pedro, que é uma coisa, né, que vem de muito tempo, e às vezes a gente pensa que tecnologia é só o iPhone ou tecnologia de ponta, e a gente esquece que tecnologias são essas novas descobertas aplicadas da humanidade, né, e que se espraiam no seu uso, como o iPhone também, mas como foram as máquinas na Revolução Industrial e tudo mais. Mas o que eu acho que o que tem de diferente hoje é que a economia do conhecimento ela trouxe uma promessa, né? Talvez os nossos pais, né, mais baby boomers ali, que nasceram entre a década de 50 e 60, eles olhassem para o futuro e eles pensassem nessa promessa da economia do conhecimento, em um momento em que a humanidade desfrutaria de mais tempo para atividades criativas, desfrutaria de mais tempo para se dedicar às relações humanas, em que a gente resolveria problemas com os quais a gente, como sociedade, convive há séculos, como a desigualdade, a pobreza, a poluição. E a promessa não foi exatamente cumprida, né? Não é exatamente cumprida, né? A visão que a gente tem, o que a gente vive hoje, né? No nosso tempo, no nosso espaço é bem diferente dessa visão futurista aí que talvez tenha animado as World Fairs, e tudo mais. E eu acho que hoje as visões sobre a economia do conhecimento, a gente pode colocar elas em extremos, né? Os extremos nunca são bons, mas eles são ilustrativos. Eu acho que tem uma visão muito otimista sobre as possibilidades da tecnologia, e eu acho que um ótimo exemplo dessa visão bem otimista vem desse livro excelente dos professores Andrew McAfee e Eric Brynjolfsson, eles são do MIT e de Stanford, e a visão deles nesse livro de 2014 é de que estamos caminhando para uma segunda era das máquinas, e essa era das máquinas vai melhorar a maneira como a gente trabalha, vai gerar progresso e vai trazer tecnologias brilhantes que vão gerar mais proximidade, e é quase que tudo uma questão só de deixar a tecnologia evoluir a ponto de que ela possa nos ajudar a interpretar melhor a quantidade enorme de dados, de informações, de relações que a gente produz na nossa época. Acho que essa talvez seja uma visão otimista sobre, né, um extremo bem otimista assim, da visão sobre automação e trabalho, ou economia do conhecimento. Uma visão bem pessimista, e aí se vocês perceberem na charge do lado direito da tela, ele imita a mesma imagem, né, das fotos do movimento ludista. Tem um movimento neoludista que acha, não, todas as novas tecnologias são péssimas e elas são basicamente um sinal de regresso e não de progresso, e o grande caminho é destruir tudo e começar do zero. E eu acho que, e eu gosto muito dessa visão, que é dessa frase do Ariano Suassuna, que não tem nada a ver com tecnologia, mas de repente pode até ter. Ele é nordestino como eu, e ele tem uma frase bem famosa que fala assim: o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, que o bom mesmo é ser um realista esperançoso, uma realista esperançosa. E aí eu gosto muito dessa visão, e eu queria refletir aqui um pouco mais com vocês sobre o que é a visão realista e esperançosa sobre a economia do conhecimento, sobre automação e tudo mais. Quando você traz esse gráfico de desemprego, eu não consigo deixar de pensar
nessa economia de plataforma, né, a gig economy, como falou aí nos Estados Unidos, né. Aqui no Brasil a gente teve um aumento enorme das pessoas trabalhando em plataformas e que muitas das pessoas estão nesse gráfico aí como desempregadas, né. Então são pessoas que estavam em algum tipo de emprego formal e que hoje não estão mais nesse emprego, e elas não trabalham com tecnologia, elas são entregadoras, elas são motoristas, elas são um monte de profissões diferentes, mas que a tecnologia mesmo, quem trabalha com a tecnologia são as pessoas que estão nas mesas dos escritórios, que tiveram boa educação, provavelmente, e tudo mais, tiveram a oportunidade de estar trabalhando como programadora, como diretora de produto, como executivo de vendas e assim por diante, e que essas pessoas foram pouco afetadas, foram pouquíssimo afetadas. Pelo contrário, né, muitas empresas de tecnologia contrataram mais durante a pandemia, então a gente tem visto bastante isso daí. Como você enxerga esse cenário aí? Porque como você acha que tudo isso se relaciona com a questão dessa economia de plataforma? Uhum, ótima pergunta, Pedro. E eu acho que assim, vou começar diferente dessa vez. Vou começar falando um pouco sobre o Brasil, e aí depois talvez eu falo um pouco mais sobre, sei lá, uma visão mais de mundo ou de outros países que eu conheço mais de perto. Eu acho que no Brasil, especificamente, essa discussão entre liberdade de você oferecer o seu trabalho de uma maneira mais flexível e precarização do trabalho, ela tem muitas nuances, né? Então, assim, no Brasil, existem tantos serviços que, nesse momento de maior vulnerabilidade, procuraram parar e pensar como eu consigo proteger melhor, né, essas pessoas que são meus colaboradores e que são dos quais a minha plataforma depende para entregar o que eu preciso. Então a gente viu plataformas que fizeram coisas assim sem precedentes na história, como oferecer seguros de vida, seguros contra acidente, oferecer fundos de proteção para que as pessoas que tivessem Covid elas pudessem ficar em casa e continuar recebendo e manter a renda que elas recebiam trabalhando nos seus aplicativos. A gente viu empresas que investiram no treinamento dessas pessoas que eram entregadores em habilidades de futuro, de programação, de liderança e tudo mais, para que elas pudessem Uhum. passar por processos que eles chamam de upskilling, reskilling. Mas, assim, essas empresas, e a que eu li mais a respeito disso na mídia, que eu sei que, né, que teve essas ideias super inovadoras e de propósito público, que foram o iFood, são uma exceção. Uma exceção. Então, assim, por isso que eu digo que tem nuances. Eu acho que a gente viu progressos importantes na área de gig economy e a gente viu não progresso em algumas outras áreas, em algumas outras firmas também, né? E isso ficou, acho que, bem marcado e bem evidente, mas a, a regulação trabalhista no Brasil também ela é muito idiosincrática, ela é muito específica do Brasil e muitas das regras que aproveitam as plataformas de gig economy, elas também aproveitam, por exemplo, o terceiro setor, né? Hoje, muitas vagas de terceiro setor são trabalho que é considerado um vínculo não empregatício, não de trabalho, é um MEI e tudo mais. É Então, verdade. assim, por isso que eu digo, é muito difícil traduzir, assim, esses dados da gig economy com muita fidelidade sem levar em consideração essas inúmeras nuances que o Brasil tem nesse tema especificamente. E uma outra grande marca do Brasil também é o tamanho da informalidade, né? É muito marcante o tamanho da informalidade na realidade do emprego do Brasil. E esse gráfico que eu achei interessante trazer para vocês também, assim, muito olhando da realidade, também é um gráfico do Nexo, ele tentou destrinchar como foi a recuperação dos postos de trabalho formais e informais em 3 períodos de 2020, né? Março a maio, julho a agosto, setembro a novembro. E aí a gente vê que nos primeiros meses da pandemia, as áreas de trabalho informais foram as que mais sofreram, as que mais perderam vagas, né? Então, você pensa ali nos trabalhadores, como é que se diz, que vendem produtos em ruas, coisas muito informais, essas vagas praticamente, né, desapareceram. É muito acentuada a perda de vagas nesse primeiro período. No segundo período, no segundo período, ambas estão caindo, mas a recuperação que a gente nota
no trabalho informal, o tamanho da barrinha vermelha já é muito menor do que o da barrinha azul. Então, a recuperação foi mais acelerada nas vagas informais entre junho e agosto do que nas vagas informais do que nas formais. E no último período, último período você já não tem mais números negativos, você tem uma tendência de crescimento, de novo, muito maior no mercado informal. Então, a criação de novas vagas entre setembro e novembro de 2020, ela foi muito puxada pelo setor informal. Talvez refletindo, e até essa é uma das conclusões do próprio Nexo, quando ele apresentou esses dados, refletindo uma maior facilidade de reinserção dessas atividades na economia, pela contratação ser mais barata e menos burocrática. Mas, de novo, o trabalho, né, e o emprego, especialmente o emprego formal, ele gera muitas externalidades positivas, né? Ele não é uma coisa, assim, descolada da realidade, né, como a gente fala. Então,